É uma alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um dia tão especial, tão alegre nas nossas vidas. Nós vemos flores para todos os lados, corações, cartões de coração. É um dia tão lindo e se fala muito de amor. E nessa manhã nós já tivemos momentos tão especiais aqui. Eu estava agradecendo ao Senhor, porque Ele é um Deus tão maravilhoso, que se dá em tanto amor. Ele planejou tão bem a criação dele, tudo que Ele fez foi um derramar de amor intenso, imenso, infinito. O amor que é desfrutado na Trindade transbordou na criação. E o Senhor criou tudo e disse que tudo era bom e faltava alguma coisa. Algo com quem o Senhor pudesse se relacionar em amor, em dar e receber. O amor só faz sentido nesse dar e receber. E Deus é amor. Deus é amor. A essência dele é amor. E esse amor que transborda, que se expressa. E ele quis se expressar e formar um ser que fosse semelhante a ele, parecido com ele, com quem ele pudesse se relacionar de uma forma direta, de uma forma linda. E é por isso que Ele criou o ser humano, criou você. Ele nos criou e não deixou esse ser sozinho. Ele criou uma família. A família vem de Deus. A família é indestrutível, mesmo diante de todas as forças contrárias que nós temos presenciado nesse mundo, porque Deus estabeleceu. E Ele é um Deus de gerações. É um Deus que faz perpetuar o propósito dEle, o plano dEle, o que brotou no coração dEle, transbordou em amor, jamais se findará. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revelado na Bíblia. Está aqui a expressão de um Deus que é um Deus de gerações. Ele dá continuidade no derramar da sua graça, no derramar do seu próprio ser para nós. E esse Deus maravilhoso se alegrou na criação dele de uma forma muito, muito linda, e preparou um jardim lindo, preparou tudo. E apesar do pecado, da desobediência, havia um plano soberano, um plano eterno de redenção. E a segunda pessoa da Trindade já havia se oferecido voluntariamente. É o Cordeiro que se ofereceu desde antes da fundação do mundo, não é isso? E então Jesus veio para nos resgatar. Mais uma vez, esse derramar de amor imenso, indescritível, maravilhoso. E nós presenciamos nessa manhã os cânticos, a apresentação das crianças. E eu estava agradecendo ao Senhor. Senhor é um Deus de gerações. O Senhor é lindo. O Senhor planejou cada família, assim como o Senhor planejou a minha família. Eu venho de uma família cristã, uma família temente a Deus, desde as minhas avós. E eu penso que pelo legado que elas deixaram, pelo legado que os meus pais deixaram, meu pai, minha mãe, eu deveria ser muito mais do que eu sou. E o que eu sou é pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas
existe um legado que é passado de geração a geração. A fé, o olhar ao Senhor e saber que nós fomos criados para temer ao Senhor. Não é medo, é reverência. Reverência em amor, em admiração por esse Deus que é maravilhoso. E as crianças se apresentando aqui, e eu vi a minha neta. Aí o coração se derrete, porque quando somos pais e mães, o coração explode, né? Mas quando somos avós, não tem o que expressar, é muito mais do que uma explosão. E a gente pode dar graças a Deus quando a gente vê as nossas gerações perpetuando um ensino que nos foi passado pela graça de Deus. E o coração transborda de muita, muita gratidão ao Senhor. Como é bom. Nós mulheres fomos criadas com a capacidade de gerar um novo ser. Assim como Deus criou um ser à sua semelhança, nós temos essa capacidade, nós ganhamos esse dom do Senhor. Gerar seres semelhantes ao Criador. Nenhum outro ser tem essa capacidade, não. É algo assim, um presente de Deus para nós. E aquelas mulheres que não podem ter filhos, eu sempre digo a elas, assim como foi dito essa manhã, há filhos do coração, há filhos espirituais. Há aquelas mães que têm um coração tão imenso que elas abraçam filhos do coração. E para essas mulheres, a palavra de Deus também tem uma mensagem muito linda, que eu gosto de mencionar sempre, está lá em Isaías, capítulo 54. O versículo 1 diz para aquela que não tem filhos se alegrar no Senhor. E mais adiante, no versículo 5, diz: alegra-te, tu mulher que está sozinha, porque eu sou o teu marido, o teu Criador. Você não será envergonhada, você será sustentada por mim. Essa é a palavra de Deus para cada mulher, mesmo aquelas que se encontram sozinhas. E a família enfrenta desafios muito grandes, nós sabemos disso. Eu nem preciso mencionar os perigos, os ataques que a família tem sofrido nesse tempo, nessa geração. E Deus tem levantado a sua igreja como guardiã dos princípios da palavra de Deus. Essa é a carta de amor do Senhor para nós. Aqui Ele se declara: eu te amo. Por isso, com a minha bondade, eu te atraí a mim. E pais e mães são guardiões dos seus filhos. E é preciso fé e coragem para agir contra as influências, as mais danosas, as terríveis, que chegam dia a dia, através dos meios de comunicação, através da internet, e até mesmo nas escolas, onde nós deveríamos ter a tranquilidade de deixar os nossos filhos para aprenderem só o que é bom. Mas é preciso estarmos atentos, como guardiões dessa geração, porque vem depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E o Senhor nos entregou essa responsabilidade. Como já foi dito aqui essa manhã, os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro, nas mãos do guerreiro. E é preciso mirar o alvo e direcionar os nossos filhos na direção do alvo e saber qual é o propósito de Deus na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos. Eu dou graças a Deus e muito mais nessa manhã pelos meus filhos, 3 homens, 3 rapazes. São homens de Deus, homens tementes a Deus, que aprenderam a palavra do Senhor muito cedo. Foi fácil? Não. Cada mãe, cada pai aqui
vai se lembrar de quando recebeu aquele primeiro pacotinho assim, aquele bebezinho. E a gente olha assim, e agora, o que eu vou fazer? Não tem um manual de instruções de como lidar com esse serzinho tão especial que foi colocado nos meus braços. Mas desde que ele é gerado no ventre de uma mulher, ele está presenciando tudo. A ciência já comprovou isso. Está ouvindo a voz da mãe, está presenciando tudo que a mãe passa, está recebendo já uma cultura, está recebendo já uma instrução. Aquilo que vai norteá-lo a um objetivo, a um alvo. E nós precisamos estar cientes de que nós, como guardiões, não podemos perder tempo. Porque os nossos filhos passam mais tempo na escola ou em algum curso do que conosco em casa, não é verdade? Então, a nossa responsabilidade de direcionar os nossos filhos. Ao pai é delegada a função de definir. É o pai que define a identidade e o destino do seu filho. O pai é aquele que defende, que transmite segurança em todo o processo do filho. Ele reflete a figura de Deus Pai. Por isso a importância de pedir a orientação do Senhor para ser um pai segundo o coração de Deus, para que cada filho tenha prazer em conhecer Deus como Pai e receber a Deus como Pai e Senhor, e ao seu Filho Jesus Cristo como Salvador, como doação desse Pai maravilhoso. E ele reflete a pessoa do Deus Eu Sou. Deus se revelou a Moisés como Eu Sou, justamente porque é Ele que confere identidade a cada um de nós. E as mães são mais coração, mais emoção. É aquela característica do amor, da função do ensino mais de perto, voz de conselho, de acolhimento. E a mãe reflete a pessoa do Espírito Santo. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E mais adiante nós vamos ver essa problemática. Quando os filhos, mesmo ensinados no caminho do Senhor, quando eles resolvem tomar decisão própria, porque eles têm essa condição, o livre-arbítrio, mesmo diante de todo o ensino recebido, eles fazem outras escolhas erradas. Mas a promessa do Senhor é linda. Temos um Deus que é fiel. Nós já passamos por isso, Guilherme e eu. Já passamos por isso e sabemos como é a dor de um pai e de uma mãe em ver um filho fazendo escolha errada. Mas não vou deixar vocês assim com esse olhar para mim. Eu vou dizer, depois de mais de 10 anos de oração, e muitas vezes de boquinha calada, importante, só falar com Deus sobre o filho e deixar que toda a semente que foi lançada possa germinar e brotar e produzir seu fruto. Pode demorar, demora. E a espera é cruel. Só quem passa por isso, quem já passou, sabe. Derramar de lágrimas, muita lágrima diante de Deus. Mas Deus é fiel, Ele traz de volta. Ele trouxe de volta o nosso filho. E é um homem temente a Deus, totalmente restaurado, com uma família linda. Deus é fiel à esperança. Esse é o Deus da esperança. Ele se revela como Deus da esperança. Lá em livro de Romanos é dito isso. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É com alegria
e com paz no coração, que atravessamos essas situações difíceis, em que muitas vezes questionamos Deus, e questionamos a nossa própria atitude, questionamos o nosso próprio viver. E às vezes questionamos, onde foi que eu errei? Mas claro, errei muito. Erramos muito. Mas o Senhor é aquele que acerta o caminho, que alinha o caminho. E glória a Deus por isso. Por isso, cada um de nós precisa estar engajado na luta contra o mal que planeja destruir essa geração de jovens e crianças, para que se cumpram os propósitos que Deus tem definidos para cada família. Então, vamos ver em Isaías, capítulo 61, que diz que nós recebemos a unção do Senhor para proclamar esse evangelho, para falar do amor de Deus e sarar os de corações feridos, contritos e aqueles que estão cativos das trevas, libertando-os. E aí, mais adiante, no versículo 9, a promessa do Senhor: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E eu aproveito para fazer isso como declaração sobre cada família aqui. E sobre cada família que está ouvindo também pela internet. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Cada família aqui seja reconhecida como família bendita do Senhor. Amém. Temos na Bíblia o exemplo de várias mulheres, mulheres de Deus, mães, que deixaram um legado. Mas eu escolhi a história de Ana, a mãe de Samuel, uma mulher de oração, parceira de Deus. E aí vamos ler em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 11. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O contexto e panorama desse texto bíblico é o seguinte: essa narrativa está no período dos juízes, uma fase da história de Israel que todos nós conhecemos, a maioria aqui, em que líderes foram levantados por Deus para governar e liderar o povo. Foi um período marcado por ciclos de pecado, opressão estrangeira, invasão dos inimigos. E em seguida, quando o povo se via na aflição, arrependimento e libertação. E depois de um certo período, novamente, o povo se distanciava do Senhor. E os juízes desempenhavam papéis de liderança militar, judicial e também espiritual. Israel, o povo escolhido por Deus, passava por uma grande crise. Crise em 3 áreas. Área civil ou governamental. E nós sabemos que o último versículo do livro de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que bem entendia. Crise governamental. Crise moral. Os sacerdotes Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram perversos, corrompidos. Praticavam imoralidade sexual, adulteravam com as mulheres que vinham servir e adorar no templo. Que coisa terrível! Não tinham temor do Senhor.
nem temor pelo que era considerado sagrado. E uma crise religiosa também. Esse foi um período marcado por decadência religiosa do povo de Israel. Andavam distantes dos princípios de Deus e Deus já não se manifestava mais. Ele não falava mais com o povo. Deus não encontrava ninguém para ser seu mensageiro. Em Juízes 3, versículo 1, vemos: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Deus não podia se manifestar ao seu povo, porque não encontrava ninguém. Crise geral. E nós podemos fazer um paralelo com esse nosso tempo. Não estamos vivendo uma crise assim? Governamental, civil, moral, religiosa também. Mas nós sabemos que há um remanescente fiel. Os servos do Altíssimo, aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós somos esse remanescente. E vamos, com o Senhor, proclamando o nome do Senhor, estabelecendo o perímetro do Senhor aonde nós estivermos. E é isso que nós fazemos aqui, nessa igreja, estabelecendo o perímetro do Senhor. Não só no templo, mas também onde nós formos, porque nós somos templos do Espírito Santo. Onde nós formos, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, diz o Senhor, e assim o Senhor disse a Josué. Então, todo lugar onde você estiver, você estabelece o perímetro de Deus, a presença do Senhor ao seu redor. É você quem define por quem você é em Cristo. Então, é nesse cenário, no cenário do texto que foi lido, que acontece a história de Ana, uma mulher temente a Deus. E ela se autodenominava serva do Senhor. Em hebraico, esse termo serva também pode significar ajudante e parceira. E é nessa palavra parceira que eu me apego nessa manhã. Ana era casada com um israelita da tribo de Efraim, chamado Eucana. Ele tinha outra mulher, e era chamada Penina. Naquele tempo, era permitido ao homem ter mais de uma mulher, principalmente se a primeira mulher com quem ele se casasse não lhe gerasse filhos. Todo homem deveria deixar uma descendência. Era uma questão de dignidade e honra para ele. Por isso, a mulher que não gerava filhos, para o marido era considerada amaldiçoada e indigna. Então, nessa família, aconteceu de Ana ser estéril. E um detalhe, a palavra de Deus diz que Deus lhe fechou a madre. Foi Deus quem colocou um impedimento a Ana de ter filhos, de gerar filhos. Mas o que é isso? Como Deus faz uma coisa dessas? Mas a história não para por aí. Deus sabe o que faz. Ele tem propósitos, e os propósitos dele são sempre lindos, com um fim proveitoso, com um fim maravilhoso. Mas, durante esse processo e durante todos os anos que se passavam na vida de Ana, era choro, era angústia, aflição. E ela se entristecia muito. E ainda sofria perseguição. Penina a irritava o tempo todo. A palavra de Deus diz que Penina a irritava. Sempre falava: eu tenho filhos, você não tem. Eu tenho filhos, você não tem. E a palavra de Deus diz que Ana só chorava. Ela era temente a Deus e rendia seu coração ao Senhor. E todos os anos, as famílias subiam à casa do Senhor, a um lugar chamado Siló, para adorar. E Eucana, como homem de Deus, sincero, temente a Deus, subia com a sua família à casa do Senhor, ao tabernáculo, para adorar e levar ofertas ao Senhor. E todas as vezes que a família subia à casa do Senhor, durante o caminho todo, o que é que Ana ouvia de Penina? Você é indigna. Você não tem honra nenhuma. Só eu que tenho. Eu tenho filhos, você não tem. Penina sabia que Eucana amava Ana.
Ana era a preferida e era amada de Eucana, e por isso Penina então a espezinhava ainda mais, e Ana só chorava. E iam à casa do Senhor e voltavam, e era aquela mesma história. Ana só chorava e não comia nada, não desfrutava de nada, desesperada, aflita, angustiada. Mas o seu coração estava ligado ao Senhor, e orava, e orava. Até que um dia, esse ano em que a Bíblia registra aqui algo diferente, Ana estava daquele mesmo jeito, chorando, aflita, diante do Senhor, só chorava. E Eucana falou para ela assim: Ana, por que choras? E por que você não come? Eu não sou melhor do que 7 filhos para você? Será que eu não sou suficiente para você? A palavra de um marido que ama, de um marido que exerce a sua função e dá uma palavra de encorajamento, que não critica por criticar, que não joga na cara nada, que sabe que a esposa está sofrendo. E eu lembro de Jesus lá no jardim, depois da ressurreição, quando Maria chorava, chorava, chorava. De repente Jesus apareceu para ela e falou: mulher, por que choras? Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Jesus. Ele sabe por que derramamos lágrimas. Ele entende o momento que cada um de nós passa. Mulher, se você tem chorado, saiba que Deus, nesse dia, pergunta para você: por que você chora? Eu te entendo. Eu te carrego nos braços. Confia. Confia, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho planos maravilhosos para você. Levanta. E foi o que Ana fez. A palavra de Deus diz que Ana se levantou. Ela se levantou naquele momento. E aí tudo ia mudar. Naquele ano foi diferente. Tomou posição, se prostrou na casa do Senhor, chorando, chorando muito, com amargura de alma, diz a palavra de Deus. E ela fez um voto. Ela propôs uma aliança com Deus. Que a gente vê na palavra de Deus, Deus propondo alianças com um homem, com Abraão, depois ele renovou a aliança com Isaac, com Jacó, fez aliança com Davi, propôs aliança. Mas aqui Ana chamou Deus para uma aliança. Chamou Deus para um trato especial. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu o devolvo a ti. E ela estava prostrada na casa do Senhor. E ela só chorava, só chorava. E orava ao Senhor. E fazia esse voto: Senhor, eu entrego a ti. O filho que o Senhor me der é para o Senhor. E então, Ana não fez um pedido só para suprir uma necessidade sua. Ela entendeu. É isso que a gente vê nesse texto, nessa história. Ela entendeu a necessidade do coração de Deus. Ela entendeu o que estava no coração de Deus. Mas será se Deus precisa de alguma coisa? Será se Deus tem necessidade? Vamos ver. Ana discerniu o tempo em que Israel estava vivendo. Ela queria um filho, mas Deus precisava de um profeta, um sacerdote. Deus precisava de um juiz. E talvez por isso a oração de Ana, ao longo dos anos, não foi respondida na hora em que ela esperava uma resposta. Ela não estava pronta. Ela não estava pronta. E é por isso que muitas vezes oramos e precisamos esperar as respostas do Senhor. Porque precisamos estar prontos a receber essa resposta de oração. E também nos ofertarmos ao Senhor. Sabermos lidar bem com essa resposta de oração, com responsabilidade, com temor de Deus. E sabendo que temos um chamado. E aquilo que o Senhor espera de nós, a gente possa cumprir.
Ana discerniu isso. Então, naquele momento, ela estava pronta e disse: se o Senhor responder positivamente a minha oração, eu estou disposta a doar esse filho para o Senhor, para o serviço da casa do Senhor. Ele vai servir ao Senhor para sempre. Ana queria um filho, Deus precisava de um profeta. E no tempo certo, quando Ana estava preparada, o Senhor respondeu a sua oração. Ana teve esse discernimento. E esse discernimento, irmãos, não vem por acaso a ninguém. Não vem, não. Discernimento é resultado de relacionamento com Deus. E um relacionamento com alguém pressupõe tempo gasto com essa pessoa, tempo investido para conhecer essa pessoa. Um tempo de amizade com Deus, de comunhão, de oração, de passar tempo ouvindo o que Deus tem a dizer. Ele procura seus fiéis, aqueles com quem ele pode contar para levantar orações que façam a diferença aqui na terra e que mudem a história. Que mudem a história de famílias, de cidades e de nações. Precisamos nos conscientizar de que, como povo de Deus, nós fomos levantados principalmente para nos relacionarmos com esse Deus. E na nossa conversa com Ele, que é oração, nós precisamos ouvi-lo também. E não apenas apresentar uma lista de pedidos como se fosse uma lista de compras. Ele é uma pessoa. Ele quer conversar comigo, Ele quer conversar com você. E Ele fala através da palavra dEle. E fala através de pensamentos que surgem e que sabemos que nós não poderíamos ter pensado aquilo daquela forma. A voz de Deus. E a gente aprende a identificar. Isso vem de tempo passado com o Senhor. O Senhor nos chama como igreja a passar tempo com Ele, para ouvi-lo e saber o que está no coração dEle, para nós fazermos as orações corretas diante do Senhor, as orações que Ele espera, porque Ele escolheu agir na terra em parceria com o ser humano, em parceria com a sua igreja. João Wesley disse que Deus não faz nada, é até uma frase muito conhecida dele: Deus não faz nada na terra, a não ser em resposta às orações. Então é preciso abrir a boca e declarar a vontade do Senhor a se cumprir aqui na terra. Deus espera que um ser humano profira uma palavra, que o convide a agir na situação, porque Ele escolheu que fosse assim, em parceria conosco. Ele escolheu e determinou isso para Ele. Ele se limitou a isso, a não ser numa situação extrema em que a Bíblia diz: e o próprio braço do Senhor agiu. Mas a palavra de Deus diz lá em Ezequiel: procurei um homem que tapasse a brecha, que estivesse ali por mim, e não achei ninguém. É um dos versículos mais tristes da palavra de Deus. Garanto a você. Porque quem conhece o coração de Deus sabe que Deus quer agir. E Ele espera que alguém profira uma palavra aqui da terra. Vem, Senhor, e age nessa situação. Assim como Jesus nos ensinou: venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Alguém precisa dizer isso: Senhor, manifesta o teu reino na minha família, na minha casa, na minha cidade, no meu país, no meu governo, nas nações. Teu reino venha. E o reino de Deus não é comida nem bebida, diz a palavra de Deus, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. E nós precisamos orar, colocar diante de Deus. E por que as respostas demoram? Eu entendo que
e segundo a palavra de Deus, por 2 motivos. Porque há uma batalha, porque há impedimentos colocados pelo inimigo. O diabo está ao nosso derredor. E ele procura uma brecha para entrar. Existe uma batalha sendo travada nos ares. Quer a gente acredite ou aceite ou não, sabemos que há. Então, muitas vezes o inimigo coloca impedimentos. Assim como aconteceu com Daniel, ele precisou orar e jejuar 21 dias para que a barreira colocada pelo inimigo nos ares fosse desfeita e o anjo conseguisse ultrapassar aquilo e chegar a Daniel com a mensagem de Deus. Então é preciso perseverar em oração, sim, para desmantelar as fortalezas que são construídas pelo inimigo, fortalezas na mente, que são preceitos que norteiam uma pessoa, mas que são preceitos contrários à pessoa de Deus, à vontade de Deus, naquela situação, naquela família, naquela pessoa. Descrenças, conceitos, sofismas, que são derrubados pelas armas espirituais. E nós temos a arma da oração, nós temos a palavra de Deus para declarar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro. E tantas outras declarações bíblicas. Que é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que nós declaramos e confessamos o Senhor. E confessamos as verdades do Senhor e aquilo que Ele estabeleceu para ser cumprido. E que é preciso uma palavra de ordem que venha da terra. Não que nós pudéssemos dar ordens, mas é a palavra proferida dos nossos lábios diante do Senhor. Então, o sacerdote, continuando com a história, não é? O sacerdote Eli estava observando Ana e ele ficou tão admirado. Gente, eu nunca vi uma coisa assim, uma mulher dessa forma, se derramando desse jeito. Ela só pode estar embriagada. Ela está ali e eu não entendo nada que essa mulher diz. E aí ele veio falar com Ana. Olha, deixa essa tua bebida aí, não beba mais, mulher. O que é isso? Você veio para a casa do Senhor assim, embriagada? E ela disse, não, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas eu sou mulher atribulada de espírito, que venho derramando a minha alma perante o Senhor. E ele respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a palavra de Deus diz, e o semblante de Ana já não era triste. Esse é o resultado do encontro com Deus. A palavra de um sacerdote que até já nem era acreditado mais, já havia caído no descrédito, mas ela entendeu que era a voz de Deus. Vai-te em paz, mulher, e o Senhor te conceda o que você pediu. E ela se levantou e tomou aquela palavra como uma palavra de Deus para ela. Ela já não tinha mais o semblante triste, não. Ela saiu daí alegre, mesmo antes de ter a resposta da oração na mão. Alegrou-se diante do Senhor. E voltando para casa, logo Ana engravidou e nasceu um menino, a quem ela deu o nome de Samuel, com certeza ela, junto com Eucana, deu o nome de Samuel, que significa aquele a quem Deus ouve. E nos 2 anos seguintes, Eucana subiu à casa do Senhor para adorar e oferecer ofertas, mas Ana ficou cuidando do seu filho. Ela só iria depois que ele fosse desmamado para apresentá-lo ao Senhor e lá, na casa do Senhor, ficar para sempre. Em tempos antigos, as crianças eram desmamadas por volta dos seus 3 anos de idade. O que será que Ana aproveitou para fazer durante esse tempo, irmãos? 3 anos. Os únicos 3 anos que ela teria com um filho junto dela. O que será que ela aproveitou para fazer? Brincar bastante, mimar bastante, não é? Dar tudo que é presente. Eu prometi ao Senhor, vou ter que levar lá para o templo, para a casa do Senhor. Ainda não existiu o templo, né? Construído.
ele vai ficar lá. Ai, tadinho dele. Ai, tadinho de mim. Foi isso que ela fez? Pelos resultados que nós vemos na vida desse filho, a gente sabe o que foi que Ana fez. Cumprindo o que está escrito lá em Deuteronômio, que o povo já tinha nas mãos. A Escritura, Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Sem trégua, queridos, sem trégua, porque o inimigo não dorme. Ele não tira um descansozinho, não. E eu como mãe, eu como avó, você como mãe, você como pai, não pense que o inimigo tira uma folguinha. Não, é por isso que Deus diz, em todo tempo testemunha para o teu filho. Testemunha as verdades do Senhor, ensina, fala. E ensina principalmente com as suas atitudes. Porque o filho vai olhar aquilo que o pai e a mãe fazem, as suas atitudes. Se eles brigam, se eles não brigam, se eles dizem palavras impróprias ou não. Porque eles vão repetir esse comportamento. Todos nós sabemos disso. É fácil? Não, não é. Requer muito trabalho, requer diligência, esforço. Mas graças a Deus, os meus filhos são testemunhas disso. De que eu e o Guilherme os ensinamos no caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Todos eles ouviram a palavra bíblica todinha. Desde Gênesis. O Felipe está aqui para atestar isso. Todos os dias antes de dormir, abri aquele livro que nós adquirimos, um livro, uma coleção abençoada de histórias bíblicas, e as crianças iam aprendendo. Estou cansada, foi um dia tão exaustivo, hoje só vou fazer uma oraçãozinha assim e vou botar eles para dormir. Eu tenho uma missão, eu tenho um filho que Deus deu. Os meus filhos são para o Senhor, não são para a perdição, não. Daí toma atitude. Está cansado? Faz assim mesmo. Vale a pena. São sementes que vão dar frutos para a glória do Senhor. Gratidão imensa ao Senhor, é pela graça dEle, não é pelo que a gente faz, mas o Senhor toma o que a gente faz. Ele vê o nosso coração e Ele multiplica aquilo, mesmo a gente não sabendo nada. Mas eu não conheço a história bíblica. Mas o Senhor faz por nós. O Senhor trabalha por aqueles que esperam nele, diz a palavra de Deus. E foi assim. E depois o terceiro filho, o Guilherme, filho, o mais novinho, tem 7 anos de diferença do Felipe. Então ele não pegou aquela fase das histórias. Aí, será se a mamãe aqui teve preguiça de começar tudo de novo com esse terceiro filho? Eu tive um pouquinho, sim. Eu sou humana, eu não sou perfeita. Graças a Deus, né? Senão eu já teria subido. Arrebatada, né, pastor? Mas, assim, a gente olha para o Senhor e a gente lembra, eu tenho uma responsabilidade. Eu vou começar tudo de novo, sim. Aí aproveitava, ia levando para a escola, ia fazendo perguntas. Quem foi Abraão? O que aconteceu com Abraão? E o filho de Abraão? E por que Deus abençoou Abraão? E por que Deus abençoou Isaac? E Jacó, e não sei o que, e o filho? Olha lá, e o cachorrinho passando. Ok. Mas depois, de novo, um pouquinho. Não pode também ser em doses exageradas, não, porque senão, assim, se você estica muito um elástico, solta uma ponta, vai para outra, não é? Deus dá sabedoria, Deus dá graça, é só pela graça dele. Então, eu preciso beber mais um pouquinho de água. E eu preciso acelerar aqui. Bem, quando Ana levou Samuel
para entregá-lo ao sacerdote. Ela foi chorando? Ah, toda mãe chora, poxa, vai se despedir do filho. Ela pode ter chorado, mas ela manifestou alegria, porque logo em seguida a esse texto aí, a gente tem o Cântico de Ana, que é um dos cânticos mais lindos na palavra de Deus e dos mais importantes na cultura hebraica. Foi esse Cântico de Ana que inspirou o Cântico de Maria, mãe de Jesus. A gente vê muita semelhança. E Ana fala assim: a tua serva pode se alegrar em ti. Não há santo como o Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Eu acho isso muito lindo. Não há outro como o Senhor. E ela diz também nesse cântico: é o Senhor quem enriquece e empobrece. O Senhor dá a vida e o Senhor tira. E aqueles que zombavam de mim, agora estão numa situação difícil, mas eu louvo ao Senhor. E era tanta intimidade dela com Deus que nós vemos para o final desse cântico registrado também que ela exalta ao Senhor como aquele que há de estabelecer justiça sobre a terra, sobre as nações, como se ela estivesse profetizando o que há de acontecer. Jesus vai voltar, o ungido vai voltar e vai estabelecer justiça sobre toda a terra, sobre todas as nações. Que mulher de Deus, que relacionamento com o Senhor, que amizade com Deus. E o Senhor foi fiel a ela. E quando ela chegou, o sacerdote Eli nem a reconheceu, né? Ela estava tão diferente, tão feliz, tão alegre, tão realizada, linda. As mães ficam lindas, não é? Depois que concebem assim. E ela falou: sacerdote Eli, eu sou aquela mulher, lembra de mim? Eu sou aquela mulher que você achou que eu estava embriagada, que eu estava fora de mim, eu estava dizendo um monte de coisas sem sentido. Por esse menino eu clamei, e eu o trago como devolvido ao Senhor. Ana entendeu que não era só ela precisar de um filho. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um juiz, um governante, um sacerdote. Deus recebeu isso. Ela ganhou um filho e Deus ganhou um sacerdote. E os 3 poderes que precisavam ser restaurados no povo de Israel foram restaurados através de Samuel. Nós conhecemos a história que Samuel realizou, um trabalho maravilhoso de um homem de Deus, que manifestou o ensinamento que recebeu da sua mãe, porque não foi o ensinamento de Hófni e Finéias, porque eles tinham abandonado já a lei do Senhor. Então, o que Ana ensinou naqueles 3 anos, mais ou menos, em que Samuel esteve com ela, foi baseado nesse ensinamento que Samuel exerceu todo esse lindo ministério dele. E diante dessa palavra compartilhada, nós pedimos ao Senhor por mães intercessoras, mães parceiras de Deus, que irradiem a excelência de um relacionamento profundo com o Senhor. O Senhor nos chama para uma parceria com Ele, e tudo que somos e temos vem de Deus, e que estejamos dispostos, queridos, a render tudo a Deus. Dispostos a fazer a diferença e semear com atitudes que deem honra ao Senhor e brilhar a luz dele, semear a palavra de Deus em nossas casas, construindo um relacionamento sólido para as futuras gerações, sabendo que nós estamos deixando um legado. Que legado é esse que nós queremos deixar? Vale a pena. Hoje meu coração se encheu de alegria ao ver a minha neta aqui, louvando o Senhor, cantando na casa do Senhor. Então, com a graça e a sabedoria que Deus nos dá, nós podemos cumprir a nossa missão e nos rendendo totalmente ao Senhor. E saber dizer: Senhor, eu preciso disso. Mas o que o Senhor precisa? O que o Senhor precisa? Em Salmo 37, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como ao meio-dia. E nesse momento em que chegamos ao meio-dia, eu peço desculpas por ter me alongado. Eu queria orar com vocês, encerrando. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, mudando de posição e lembrando que Ana se levantou. Vamos nos levantar também. E aquilo que o nosso físico faz, parece que move alguma coisa no nosso interior. Essa atitude de se levantar faz a diferença. Sim. Vamos orar? Pense naquilo que você tem pedido ao Senhor. Peça a Ele para ministrar o teu coração. Senhor, eu preciso dessa resposta. Mas o que é que o Senhor precisa? Eu sei que o Senhor tem planos para mim, para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência. Eu quero deixar um legado de ensinamento do Senhor. Descendência que seja poderosa na terra, como diz o Salmo 112, os que temem ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Mas não é para exercer poder, autoridade, ser alguma coisa assim, mas é servindo ao Senhor, poderosos em palavras e obras que manifestem Deus, o Senhor, Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Vamos orar. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque ela nos mostra quem o Senhor é. O Teu coração cheio de amor, os Teus planos maravilhosos, os Teus propósitos para nós. Como o Senhor nos ama, Pai. O Senhor, é mesmo que não estejamos vendo as respostas às nossas orações, possamos confiar que o Senhor é fiel, que a Tua promessa se cumpre nas nossas vidas e que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Eu oro, enxuga as lágrimas de cada mãe aqui que tem clamado ao Senhor, que tem derramado a sua alma diante de Ti, Pai, pedindo pelos seus filhos, pedindo por suas filhas, por salvação, por graça. Oh, Senhor, atende a oração e gera a Tua vontade em cada vida, em cada coração, e cumpre para cada família o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, consola os corações e manifesta, Senhor, o Teu poder em transformar as situações, para que vejam quem Tu és, Pai. E que essa igreja seja uma igreja com famílias que deixem um legado para a sua descendência e que atraiam outros a Ti. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a Tua palavra sobre o Teu povo nessa manhã. Lá em Isaías 58, o Senhor guiará cada um de nós e as nossas famílias continuamente. E vai satisfazer a nossa alma até em lugares áridos e fortificará até aos nossos ossos, o mais profundo do nosso ser. Seremos como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os nossos filhos edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Em nome de Jesus.